Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas. Deus, e em nome de Jesus, estamos iniciando mais uma transmissão ao vivo aqui no canal O Caminho Estreito. Tema da pregação de hoje: lições necessárias para a vida, que aprendemos em Lucas, capítulo 5. No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, Jesus chama os seus primeiros discípulos e também Levi, que é Mateus, o publicano, e por meio do seu ensino e seus milagres, Jesus manifesta a graça e o poder do reino de Deus. Para melhor compreensão, podemos dividir este capítulo em 5 partes. Então vamos fazer o seguinte: antes de começar a leitura, nós vamos resumir essas 5 partes. Este capítulo está aqui na tela, ele tem no total 39 versículos. O que nós vamos fazer? Qual que é a proposta de hoje, desta noite? É absorvermos tudo aquilo que for possível deste capítulo, de modo que possamos aplicar em nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, altamente instrutiva. Toda palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Primeira parte, Jesus chama os primeiros discípulos, dos versículos 1 ao 11. Nesse trecho, vemos Jesus chamando Simão Pedro, Tiago e João para se tornarem seus discípulos. Mesmo após uma noite inteira sem sucesso na pesca, Jesus instrui Pedro a lançar as redes novamente. Pedro obedeceu à palavra do Mestre, o que resultou em uma captura abundante a ponto de romper as redes. É claro que tudo isso nós vamos ver com mais detalhes. Aqui é só uma breve introdução. Nós vamos ler os versículos também, tá, meus irmãos? Portanto, isso levou Pedro a reconhecer sua própria pecaminosidade diante da santa presença de Jesus e a seguir o Mestre. Da mesma forma, Jesus nos chama para deixar tudo e segui-lo, confiando plenamente em sua direção, mesmo quando as circunstâncias parecem desanimadoras. A segunda parte, a cura milagrosa de um leproso, que está entre os versos 12 a 15. Na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e altamente estigmatizada. Os leprosos eram excluídos da sociedade e considerados impuros. O homem leproso neste relato representa todos os homens e mulheres que ainda não foram libertos do domínio e da culpa do pecado pela fé no unigênito Filho de Deus. Assim como a lepra contaminava o corpo, o pecado mancha nossa alma e nos separa da presença santa do Criador. E somente Jesus pode nos restaurar. A terceira parte, o milagre da cura do paralítico, versículos 17 a 26. Nesta passagem, vemos Jesus curando um paralítico, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Ele perdoa os pecados daquele homem, mostrando que ele recebeu autoridade de Deus
para perdoar e transformar vidas. Isso nos lembra que Jesus é capaz de curar não apenas nossas enfermidades físicas, mas também e especialmente nossas feridas espirituais, nos trazendo libertação e restauração. A quarta parte, versos 27 a 32, o chamado de Levi. Vemos Jesus chamando Levi, também conhecido como Mateus, um coletor de impostos, para segui-lo. Os coletores de impostos eram mal vistos na sociedade judaica, pois estavam a serviço dos romanos. O Império Romano subjugava os judeus. Apesar das críticas dos escribas e fariseus, Jesus se aproxima de Levi, além de outras pessoas e demais publicanos, mostrando que sua missão é chamar os pecadores ao arrependimento, os pobres de espírito, e não aqueles que se consideram justos pelos seus próprios méritos. Na quinta parte, Jesus é interrogado a respeito do jejum e conta uma parábola, versículos 33 a 39. Então, um pequeno resumo antes de iniciarmos a leitura. Jesus responde ao questionamento dos fariseus sobre o motivo dos seus discípulos não jejuarem, explicando que naquele momento eles estavam com o noivo, mas que jejuariam quando o noivo lhes fosse tirado. Em seguida, o mestre conta a parábola do vinho novo em odres velhos e pano novo em roupa velha, para mostrar que seu ministério inauguraria uma nova aliança, de modo que as leis cerimoniais, antigos rituais e prescrições exteriores impostas até o tempo da nova ordem não poderiam conter ou compreender totalmente as boas novas do Evangelho. Então, essas antigas leis cerimoniais, elas não teriam a devida receptividade para a nova mensagem que estava sendo trazida, para as boas novas do verdadeiro Evangelho que aqueles judeus estavam resistindo. Isso nos desafia a deixar de lado tradições e conceitos antigos para que possamos compreender verdadeiramente o Evangelho da salvação, a verdadeira mensagem, sem fermentação. Muitos estão fermentados por dogmas, por falsos conceitos do sistema religioso, e isso precisa ser lançado fora, por mais difícil que pareça, meus irmãos. Feita esta introdução sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo Lucas, façamos a leitura dos versículos 1 a 11, seguida da explicação. Então agora a gente vai fazer a leitura e trazer uma explicação um pouco mais detalhada, de modo que todos possam sair bastante edificados. Tem um irmão perguntando uma dúvida sobre celibato. É uma opção, o irmão ele tem a opção de se casar regularmente, contrair matrimônio e um casamento sem manchas, sem máculas, o leito conjugal deve ser conservado sem mácula, ou tem a opção também de se manter em celibato, mas é importante que a decisão seja muito acertada, né, para que não caia em pecado. Vamos lá, primeira parte, o chamado aos discípulos. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Genezaré é o mar da Galileia, que na verdade é um extenso lago de água doce, mas como é um lago bastante importante e grande, ele tem esse nome, digamos que esse apelido de mar da Galileia, mas é um lago de água doce. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes.
entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Ele ficou no mar, mas claro que naquela parte mais rasa, enquanto o povo todo estava na praia. Ele usou o barco como se fosse um palco para ficar um pouco mais elevado, para que a sua voz chegasse a todas aquelas pessoas. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Na versão Almeida, revista e atualizada, está traduzido o seguinte, que Pedro fala: mas sob a tua palavra lançarei as redes. Essa é a parte mais importante, meus irmãos, desta lição que a gente já vai explorar. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Versículo 6. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Tem até uma imagem dessa pesca milagrosa. É claro que pesca milagrosa ela é mais utilizada para o capítulo 21 do Evangelho de João. Mas o relato bíblico é que eram tantos peixes, eu peguei aqui uma imagem, que os barcos começaram a afundar, quase afundaram os dois barcos. Então tá aí para quem puder olhar na tela, né, uma ilustração da quantidade que eles conseguiram pescar sob a palavra, sob a direção do Senhor Jesus. Aqui tem uma outra imagem também que nos dá essa ideia, não está com uma resolução muito boa, mas mostra aqui algo realmente impressionante. Uma curiosidade é que no final do Evangelho, nós vemos que a rede não se rompeu quando Jesus ressurreto aparece aos discípulos. Eu vou ler João 21:11, só o versículo 11 de João 21, que é o último capítulo do Evangelho de João. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Então isso é muito interessante, porque no começo do Evangelho, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e as redes começaram a rasgar-se, elas se romperam. E no final do Evangelho, eles também pegam uma grande quantidade de peixe, mas dessa vez a rede não se rompe, mostrando o quê? Que eles já estavam com uma fé mais forte, eles já estavam mais preparados. A partir daquele momento, alguns dias depois, né, chegaria o dia de Pentecostes, onde o Espírito de Deus desceria sobre eles, e eles dariam início ao ministério de forma bastante poderosa, ousada, com muita impetuosidade. Portanto, o romper da rede no começo do Evangelho mostra que eles ainda estavam engatinhando na fé, e a rede se sustentando no final mostra que eles já estavam mais fortalecidos, mais preparados para o ministério que Jesus atribuiu a eles. Prosseguindo, versículo 7. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Mas o importante é que o barco não afundou, porque o barco que está sob o controle de Jesus jamais afunda. Versículo 8. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse:
Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Ele ficou impactado, meus irmãos, com o poder, com a santidade, com a autoridade de Jesus, reconhecendo que Jesus era um homem santo e ele um homem pecador. Ele temeu, meus irmãos. Versículo 9. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Eles tiveram um verdadeiro encontro com Jesus. Eles foram impactados pela autoridade do unigênito Filho de Deus. Neste trecho, encontramos Jesus à beira do mar da Galileia, cercado por uma multidão que ansiava ouvir sua mensagem. Ele vê 2 barcos vazios e pede a Simão Pedro que o leve para o mar para pregar. Detalhe: Pedro estava exausto, lavando as redes depois de uma longa e trabalhosa noite sem sucesso na pesca. Imagina, meus irmãos. Eles passaram a noite inteira trabalhando, controlando o barco, as velas, lançando redes. E depois de muitas horas, chegam na praia já de manhã, com o dia amanhecendo, e ainda começam a lavar as redes. Ou seja, eles continuaram trabalhando. E Jesus pede para que eles coloquem os barcos no mar, para que ele pudesse pregar. E após terminar de falar à multidão, Jesus faz um pedido incomum a Pedro: avance para águas mais profundas e lance as redes para a pesca. Pedro estava desanimado, estava cansado após aquelas longas e infrutíferas horas de trabalho. Inicialmente ele reluta, mas decide obedecer à palavra de Jesus. E o resultado foi esse que nós vimos. Diante desse milagre, Pedro cai aos pés de Jesus e reconhece a sua própria pecaminosidade, mas Jesus o encoraja a segui-lo. Primeiro veio o alimento espiritual e depois o físico. O mesmo ocorreu nas ocasiões em que Jesus multiplicou pães e peixes para as multidões. Primeiro elas foram nutridas em suas almas com a palavra de Deus e depois receberam a provisão necessária para o corpo. Então a gente aprende qual que é a prioridade. O que é o mais importante? O alimento físico, é claro que ele é importante para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência. Mas o alimento espiritual é ainda mais importante. Porque vamos imaginar, mesmo que nós morramos de fome, meus irmãos, se nós somos cheios do Espírito Santo, nós viveremos e viveremos para a eternidade. Quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto, o diabo o tentou a transformar aquelas pedras em pães. Mas Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós vemos esse padrão se repetindo na multiplicação, na verdade, nas multiplicações dos pães e dos peixes. Primeiro Jesus pregou a palavra e no terceiro dia, para que aquelas pessoas não desfalecessem no caminho, ele proveu alimento e abundância. Na primeira vez sobraram 12 cestos, na segunda vez sobraram 7 cestos cheios. Nós vemos também neste episódio aqui, Jesus pregou a palavra e depois disse para Pedro lançar as redes nas águas profundas, de modo que
os barcos ficaram abarrotados do alimento físico, mas primeiro veio o alimento espiritual, que é o mais importante. Neste episódio, podemos aprender algumas lições valiosas, além daquelas que nós já citamos aqui. Primeiro, obediência à palavra de Jesus, que é portador da palavra de Deus. Jesus nos trouxe a palavra de Deus. Nós vemos em Hebreus 1 que Deus falou através do Filho nos últimos tempos. Pedro mostra uma fé profunda ao obedecer a palavra de Jesus, mesmo quando sua lógica e experiência sugeriam o contrário. As circunstâncias mostravam claramente e reiteradamente que o mar não estava para peixe. É até uma expressão, é um ditado popular. Hoje o mar não está para peixe. Ou seja, hoje não vai dar certo, não adianta tentar, não adianta insistir. Hoje o mar não está para peixe. E Pedro, ele era muito experiente. Pela lógica, pela experiência, ele sabia que não adiantava lançar a rede pela 100ª vez. Porém, ele foi além. Ele creu. Isso nos lembra que muitas vezes o chamado de Jesus aos nossos olhos pode parecer irracional ou impossível, mas é por meio da fé e da obediência que vemos os milagres acontecerem em nossas vidas. Para que a gente rompa em fé em nossas vidas, para que as coisas efetivamente mudem, meus irmãos, tem que ter fé, obediência e, claro, e vida de oração. Se você está crendo, se você está obedecendo, você está batendo na porta, buscando, orando, suplicando, as coisas vão acontecer. As coisas, porque Deus, ele é retributivo. Deus, ele é retributivo. Ele sem fé é impossível agradar a Deus, mas com fé, sim, com fé você, digamos assim, chama a atenção de Deus. É claro que Deus é onisciente, mas eu estou falando em termos para que fique mais fácil a compreensão. Então, por meio da fé e da obediência, nós vemos os milagres acontecerem em nossas vidas. Ao contrário do desânimo e da murmuração. Por meio do desânimo e da murmuração, as coisas elas não apenas não mudam, como muitas vezes até acabam piorando. Ou melhor, tudo mudou quando Pedro proclamou: mas sob a tua palavra lançarei as redes. A partir daí, as coisas mudaram, e mudaram, obviamente, para melhor. Outro ensinamento: reconhecimento da própria pecaminosidade. A resposta de Pedro à manifestação do poder de Jesus é uma humilde admissão de sua insuficiência e imperfeição. Isso nos ensina que, ao nos aproximarmos de Jesus, somos confrontados com nossa própria fragilidade, pecaminosidade e necessidade de sua graça redentora. Somente quando reconhecemos a nossa pecaminosidade e abandonamos os maus caminhos que trilhávamos antigamente, é que podemos experimentar a plenitude do perdão, da libertação e do novo nascimento pelo Espírito de Deus que Jesus nos oferece gratuitamente. Outro ensinamento: chamado para um propósito maior. Tudo isso é plenamente válido para as nossas vidas, ok, meus irmãos? Nós estamos aí em pleno século XXI, ano de 2024, e todas essas lições são imediatamente aplicáveis para as nossas vidas, como nós devemos agir. Chamado para um propósito maior. Ao chamar Pedro para se tornar um pescador de homens, entre aspas, é claro, Jesus está convidando-o para o verdadeiro propósito da sua vida.
Da mesma forma, Jesus nos chama para um real propósito, ficando claro que não vivemos apenas para nós mesmos. O verdadeiro propósito não é apenas pagar boletos, não é apenas comer, beber, dormir e trabalhar. Algumas pessoas, elas vivem acreditando que é apenas isso. A pessoa dorme, acorda, come, bebe, trabalha, aí no dia seguinte a mesma coisa e paga os boletos, se aposenta, aí fica sentada no sofá porque está aposentada e morre. Não é isso, meus irmãos. É claro que nós temos as nossas responsabilidades, afazeres, os nossos trabalhos, as nossas atividades, mas existe um propósito maior, um propósito superior. E Pedro, ele entendeu que ele não vivia apenas para si mesmo. Nós passamos a fazer parte da grande comissão de Cristo. Ele nos convida a participar de sua missão de buscar e salvar os perdidos, compartilhando o evangelho e fazendo discípulos de Cristo por onde passamos. Isso está de novo aqui, Mateus 28:19, na tradução original. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em meu nome, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então nós temos um propósito maior. Nós somos discípulos de Jesus e nós ensinamos as pessoas, nós levamos o verdadeiro evangelho, nós levamos as palavras de Jesus, que na realidade são as palavras de Deus. Jesus trouxe aquilo para nós, tudo que o Pai Celestial a ele entregou. E o ministério continua por intermédio dos apóstolos, por intermédio de todos aqueles que passam a fazer parte da verdadeira igreja. Agora nós somos uma nação eleita, uma nação de sacerdotes, todos nós somos pedras vivas na verdadeira igreja e temos o dever de encorajar uns aos outros, de fortalecer, temos o dever de estarmos em comunhão, crescendo em fé, em sabedoria, cada um usando seus dons e talentos em prol do reino de Deus. Portanto, assim como Pedro deixou tudo para seguir Jesus e se tornar seu discípulo, somos desafiados a fazer o mesmo, sem impor restrições. Precisamos transpor toda e qualquer barreira que nos impeça de seguir ao Messias. O principal, meus irmãos, é fazermos a vontade de Deus, andarmos nos passos de Jesus, guardarmos os mandamentos, as leis morais, produzirmos frutos do Espírito Santo, termos domínio sobre o pecado, crescermos em santidade, termos uma vida de oração, nos arrependermos e pedirmos perdão quando pecarmos, corrigirmos os nossos caminhos. Assim como Pedro, muitas vezes nos encontramos em situações onde nossas próprias habilidades e esforços não são suficientes para alcançar o objetivo almejado. No entanto, quando confiamos na palavra do Messias e obedecemos às suas instruções, podemos experimentar resultados milagrosos além daquilo que podemos imaginar. Mas é claro que tudo deve ser apresentado a Deus em orações, súplicas, ações de graça, prevalecendo a vontade do Altíssimo. O ponto central da oração do Pai Nosso é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a gente tem que tomar cuidado para não errar o alvo. O ponto central da oração, o meio da oração, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem que estar muito atentos a consagrar, a apresentar os nossos planos a Deus e pedir para que Ele mostre o que Ele tem para nós, qual que é
a direção que ele tem para nós, se nós podemos ou não seguir pelo caminho A, pelo caminho B. Certo, meus irmãos? Estamos aí 111 pessoas conosco. Se alguém esqueceu do like, eu vou pedir para deixar o like agora, porque o like ele ajuda para que esta live, para que este vídeo chegue a mais pessoas, para que o YouTube recomende este conteúdo a mais pessoas que serão alcançadas pelo verdadeiro Evangelho. O nosso Pai Celestial sabe o que é melhor para nós, seja a curto, médio ou longo prazo. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. E a médio prazo nós vamos entender, ou às vezes a gente vai entender a longo prazo. Nós temos que confiar na direção de Deus, obedecendo a sua palavra, porque nós temos aqui o manual da vida. Nós temos a Bíblia em casa, nós temos a Bíblia gratuitamente disponibilizada, aplicativos de celular, Bíblias online. Todos nós, existem cristãos que vivem em países comunistas, socialistas, islâmicos, que gostariam muito de poder ler a Bíblia livremente. Eles correm risco de vida caso tenham um exemplar em suas casas, mas nós temos livremente, então nós devemos seguir por completo o manual da vida. Prosseguindo aqui, mesmo diante das circunstâncias desfavoráveis, Pedro escolheu confiar na palavra de Jesus. É uma escolha. Sua fé foi maior do que suas próprias limitações e experiências passadas. Da mesma forma, em nossas vidas, devemos cultivar uma fé que não é abalada pelas dificuldades ou fracassos, mas que se sustenta na promessa e no poder de Deus. Nós não podemos ser tão frágeis a ponto de querer abandonar a carreira cristã em razão de fracassos, de dificuldades, de perseguições. Não, pelo contrário, precisamos insistir, persistir e ficar sempre sustentado na promessa e no poder de Deus, porque Deus ele tem muitas promessas para aqueles que fazem parte do seu povo, para aqueles que decidem obedecê-lo, para aqueles que o buscam. Lembra de Deuteronômio 28? É claro que tem muitas passagens também no Novo Testamento, no livro de Tiago. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, seguirem cuidadosamente seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Vocês serão abençoados na cidade, no campo, em tudo o que fizerem. Seus inimigos serão derrotados ou serão paralisados. Então Deus honra aqueles que o honram. E Ele está próximo de todos os que o invocam com sinceridade. Então nós temos que crer nas promessas de Deus que estão contidas na Escritura. Nós temos que crer que Deus é um Deus fiel à sua palavra e retributivo. Se formos lá para 1 Samuel capítulo 1, ou é o capítulo 2, se eu não me engano. Ele diz o seguinte para o sacerdote Eli: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, se nós honramos a Deus, buscamos, obedecemos, nós sabemos que Ele estará conosco, que Ele estará nos dando proteção, direção. Quando confiamos no Senhor e nos submetemos à sua vontade, podemos confiar que Ele nos conduzirá aos melhores resultados. Como diz o salmista, Ele nos conduz a águas tranquilas. Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Me conduz a águas tranquilas. Mas prosseguindo aqui, façamos agora a leitura dos versículos 12 a 16 de Lucas 5, seguido da explicação daquilo que a gente pode aplicar em nossas vidas a partir de hoje.
Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: Se quiseres, podes purificar-me. A gente já vai entender a força dessa declaração deste homem, meus irmãos. Porque numa leitura corrida, a gente muitas vezes não dá o devido valor. Mas a gente já vai entender o tamanho da fé desse homem, quando ele fala: se quiseres, podes purificar-me. Uma doença incurável. Versículo 13. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: Quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: Não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Olha aqui também importante esse versículo 16. Existem muitos momentos que nós precisamos nos retirar, nos fecharmos em nossos quartos e orarmos. Mesmo Jesus, com todo o poder e autoridade que havia recebido de Deus, ele tinha uma vida muito forte de oração. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então, em muitos momentos, era apenas ele e o Pai Celestial. E é o que nós devemos fazer. É importante nós termos comunhão com os irmãos. É importante nós estarmos reunidos como igreja. É importante nós estarmos nos encorajando uns aos outros. Eu estou aqui pregando, agora estamos em 112 pessoas. Os irmãos estão no chat também, tendo aí essa comunhão. Mas tem um momento que nós devemos nos retirar, entrar no quarto, fechar a porta em silêncio e orar a Deus, buscar ouvir a voz de Deus, ter um particular com Deus. Mas vamos lá, vamos para esta lição sobre este leproso que foi curado. A gente vai trazer o contexto para a gente entender o tamanho da fé desse homem. Na época de Jesus, a lepra era uma doença terrível e altamente estigmatizada. Os leprosos eram excluídos da sociedade e considerados impuros, como vemos em Levítico capítulos 13 e 14. Já no tempo do Êxodo, eles eram expulsos do arraial. Não podiam chegar perto de ninguém. Os leprosos, a Torá determinava, meus irmãos, que os leprosos andassem com roupas rasgadas e o cabelo despenteado. Mesmo que eles tivessem uma condição financeira elevada, mesmo que eles não fossem assim mendigos, né, que eles fossem de uma família muito rica, ainda assim, para que as pessoas vissem, né, que eles estavam naquela condição e não se aproximassem muito deles, não tocassem neles, eles tinham a ordem, segundo a Torá, de andar com roupas rasgadas e cabelos despenteados. Não sei se os irmãos lembram disso, mas tem passagens nesse sentido. Então, eles eram altamente excluídos, estigmatizados. E o homem leproso, na verdade, ele representa todos os homens caídos e separados da presença de Deus. Ou seja, todas as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo verdadeiro evangelho da salvação. Paulo fala em Romanos 1,16: Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. E esse homem leproso, em sua aflição, se aproxima de Jesus com uma humilde súplica: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Sua declaração revela uma fé surpreendente, reconhecendo a autoridade de Jesus sobre a doença que era considerada incurável. Ele confiou no poder de Deus que se operava
por intermédio do Messias para curá-lo. Ele creu que Jesus era efetivamente o enviado do Altíssimo. Então ele teve fé de que Jesus era o Messias tão aguardado pelos judeus, que era o filho de Davi, que tinha autoridade sobre as enfermidades, conforme profetizado por Isaías, Jeremias, conforme profetizado em todo o Antigo Testamento. Ele olhou para Jesus e creu que aquele era o Messias, que ele tinha esse poder. Por isso que ele fala: se quiseres, podes purificar-me. O Senhor é o Filho de Deus, o Senhor recebeu a autoridade do Criador para isso. É uma confissão muito forte de fé. Eu vou trazer mais umas informações para vocês verem o nível que aquele homem chegou. Agradeço aí a presença e a participação, 127 pessoas conosco. Se alguém não deixou o like, pode deixar agora. E quem é novo, se inscreve no canal, meus irmãos. Esse ensinamento é o verdadeiro evangelho sem fermento. As instruções dadas aos sacerdotes sobre como proceder com o leproso curado encontram-se em Levítico 13 e 14. Eles deveriam investigar durante 7 dias para averiguar se a cura era verdadeira. Os sacerdotes precisam ter certeza de que a pessoa curada era realmente leprosa e se a lepra realmente havia desaparecido por completo. Às vezes era necessário mais 7 dias, eles tinham que analisar se aquelas manchas não apresentavam mais qualquer problema, se elas tinham desaparecido, se não tinha mais nenhuma ferida. Se houvesse de fato a cura, os sacerdotes deveriam fazer ofertas no 8º dia e declarar o leproso curado com a unção de óleo sobre sua cabeça. Porém, meus irmãos, essas instruções nunca haviam sido usadas, pois, desde quando a lei fora dada, nenhum judeu leproso havia sido curado da lepra. Pelo menos não há relatos no Antigo Testamento. Você vê 2 curas no Antigo Testamento. Miriam, mas foi o próprio Deus que a feriu de lepra, e depois, porque ela estava falando mal de Moisés, foi o próprio Deus que a feriu e a curou, se eu não me engano, uma semana depois. E a outra cura, o outro relato de cura é de Naamã, que não era um judeu, era um sírio. O próprio Senhor Jesus, ele traz esse relato em Lucas capítulo 4. Então, se a gente for para Lucas 4, quando ele está pregando lá na sinagoga de Nazaré, ele fala que na verdade Eliseu não foi curado, não foi enviado para curar nenhum leproso. Ele fala o seguinte, olha: também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Isso a gente vê que realmente essas instruções de Levítico não tem nenhum relato de que elas foram aplicadas, não tem nenhum relato de que alguém foi curado. Por conta disso, os rabinos entendiam que a cura de um judeu leproso seria um milagre messiânico, um milagre que somente o verdadeiro Messias, somente o Cristo de Deus poderia realizar. Jesus, ao ver a fé e a humildade do homem leproso, é movido pela compaixão e estende a mão para tocá-lo, algo considerado impensável naquela época. A resposta do mestre é imediata e poderosa: quero, seja purificado. Imediatamente o homem é purificado de sua lepra. Este milagre não só restaura sua saúde física, mas também o reintegra à sociedade e à comunhão com Deus. É essa cura que Jesus nos traz. Ele nos restaura, ele nos liberta, ele recupera aquilo que havia sido perdido, a comunhão com Deus, aquilo que havia se perdido no Éden. Quando o homem pecou, Deus fala para Adão: Adão, onde você está? Deus não fala: Adão, o que você fez? Ele fala: aonde você está?
Porque Adão havia se afastado de Deus, ele teve medo, ele se escondeu. O homem não tinha mais, o homem não andava mais com Deus na virada do dia, na viração do dia. E Jesus veio para restabelecer isso, para nos trazer para dentro do arraial, para que possamos agora estarmos adiante do Santo dos Santos por intermédio do sumo sacerdote perfeito e definitivo. Nós temos, meus irmãos, nós temos agora o sumo sacerdote definitivo, verdadeiro, o Rei dos Reis. Por intermédio dele, nós podemos nos dirigir ao trono da graça. Nós podemos apresentar todas as nossas questões ao Criador. Então aquele homem foi reintegrado à sociedade e à comunhão com Deus. Assim como o homem leproso, todos nós precisamos reconhecer nossa condição impura e nos aproximarmos do Eterno por intermédio de Jesus, com humildade e fé, confiando em sua vontade e poder para nos curar e purificar. Tiago fala à igreja, Tiago 4, do 8 ao 10, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. No versículo 9 ele fala: entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Porque aquele que está na condição de pecado, ele não pode se alegrar. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É nesse sentido. Quando ele fala troque o riso por lamento, é reconheça os seus pecados. Chorem, se entristeçam em razão dos seus pecados, se arrependam. Se arrependam. E aí sim, se aproximem-se de Deus, se humilhem diante dele e ele os exaltará. A atitude do leproso foi uma atitude de fé, humildade e reverência. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe. Prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhe: se quiseres, podes purificar-me. Deus resiste aos soberbos e aos altivos. Além disso, a simples necessidade não provoca o mover de Deus. Quantas pessoas não falam: será que Deus não está vendo a minha situação? Será que Deus não está vendo o quanto eu estou sofrendo? Será que Deus não vê que eu já estou sofrendo há 10 anos? Meus irmãos, a simples necessidade não provoca o mover de Deus. Jesus não falou na sinagoga de Nazaré. Havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, muitos precisando da cura. Todavia nenhum deles foi purificado. Somente Naamã, o sírio, somente um estrangeiro. Não é a necessidade que vai fazer o mover de Deus. Não tem essa história, será que Deus não está vendo o quanto eu estou sofrendo? É necessário que o pecador se arrependa e se aproxime de Deus, mas com uma atitude de fé, de humildade, de reverência, de humilhação, sabendo que é pobre de espírito. Tem gente que fica cobrando Deus. Não é possível que Deus não está vendo. É claro que Deus está vendo todas as coisas, mas ele resiste aos soberbos, aos altivos, aos orgulhosos. É necessário buscá-lo da forma correta. Da forma correta. Ele é Deus, ele é santo, santo, santo. Nós somos pequeninos, nós somos feitos de pó da terra. Ele é pura luz, nele não há treva alguma. Nós somos pequenos, mas ele é grande. Nós somos fracos, mas ele é forte. Nós somos limitados, mas ele é infinito. Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, meus irmãos. Devemos ser testemunhas vivas da misericórdia de Deus por meio de Jesus em nossas vidas,
compartilhando o amor e a graça de Deus com aqueles ao nosso redor, especialmente aos mais necessitados, mas com a atitude correta. A gente não pode fazer igual a oração lá do fariseu. Lembra da oração do fariseu, do publicano? Tem gente que tá parecendo lá, a atitude e a oração do fariseu. Isso não vai mover o Senhor. Vamos recordar, é Lucas 18. Deixa eu tentar achar o versículo aqui. O fariseu em pé orava no íntimo. Orava de si para si em algumas versões. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, atitude de humilhação dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, sê propício a mim. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, e não o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então Deus, ele resiste essas pessoas que se acham boas, que se acham autossuficientes. Mas vamos prosseguir para não ficar muito tarde para a leitura dos versículos 17 a 26 de Lucas 5 e depois partiremos para a devida explicação, para aplicação em nossas vidas, no nosso tempo de vida. Terceira parte, o milagre da cura do paralítico. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Viram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: Homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: Por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: Hoje vimos coisas extraordinárias. Meus irmãos, neste relato, nós vemos Jesus ensinando uma casa lotada de pessoas que vieram de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia, para ouvi-lo. E é nesse ambiente que um grupo de homens traz um paralítico com uma maca, buscando desesperadamente a cura de Jesus. Mas devido à densa multidão, eles não conseguiam chegar até o mestre pela entrada principal da casa. Determinados a alcançá-lo, eles sobem ao telhado, removem parte do telhado e baixam com cordas o paralítico diante de Jesus. Eles fizeram tudo o que era possível, tudo o que estava ao alcance deles para chegar a Jesus. Eu me lembro o cego Bartimeu, que também fez tudo o que era possível. O cego chamado Bartimeu, ele ficava entre Jericó e Jerusalém na estrada, e quando ele ouviu a multidão chegando, ele gritou mais alto que a multidão: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguns mandaram que ele se calasse, mas ele não se calou, ele não desistiu. Ele gritou ainda mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De modo que Jesus foi até ele. Mesmo sem enxergar,
ele conseguiu transpor todas as barreiras pela fé, pela determinação. Isso esses homens também mostraram. Impressionado com a fé e a determinação desses homens, Jesus diz ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. Ou seja, algo além do que eles pensavam e imaginavam, porque eles imaginavam que Jesus diria apenas: seja curado, levante-se e ande. Os líderes religiosos ali presentes ficaram chocados com essa declaração, questionando interiormente, ou seja, no íntimo deles, como Jesus poderia perdoar pecados, algo que apenas Deus poderia fazer. Eles não entendiam que Jesus tinha recebido aquela autoridade da parte de Deus. Jesus, conhecendo seus pensamentos, responde ao desafio deles perguntando: que é mais fácil dizer? O que é mais fácil dizer simplesmente: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande para um paralítico? É claro que seria mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados e pronto. Mas você falar para um paralítico de nascença: levante-se e ande, algo teria que acontecer imediatamente. E para demonstrar que ele recebeu a autoridade de Deus, tanto para perdoar pecados, quanto para realizar milagres físicos, Jesus diz ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente aquele homem se levanta, pega a maca, glorifica a Deus. Todos ao redor ficam maravilhados e glorificam a Deus, reconhecendo que nunca tinham visto algo semelhante. Só que, meus irmãos, quando a pessoa tem o coração duro, quando a pessoa ela não ama a verdade, ela não se converte, mesmo que você dê todas as provas, mesmo que você dê as provas mais fortes. Lembra da ressurreição de Lázaro, o quarto dia? Os judeus tinham essa convicção que a partir do quarto dia seria absolutamente impossível uma ressurreição, que o corpo já estaria num estado avançado de decomposição. E Jesus faz a ressurreição de Lázaro na frente de todos, e mesmo assim aqueles líderes diziam: nós teremos que matá-lo. Então, para uma pessoa que realmente não recebe a palavra de bom grado, que tem o coração endurecido, para uma pessoa que ama mais as trevas do que a luz, uma pessoa que não é da verdade, não importa quantas provas você traga, quantos milagres sejam feitos. Por isso que Jesus quase não realizou milagres em Nazaré, porque aquelas pessoas o receberam de mau grado. Então isso mostra que o evangelho é efetivamente pela fé. Pela fé. Porque não adianta, você pode dar a prova que for, se a pessoa estiver endurecida, se a pessoa não for da verdade, ela não vem. Os homens que trouxeram o paralítico demonstraram uma fé persistente e determinada. Eles nos ensinam que não devemos desanimar em razão dos obstáculos e oposição das pessoas. Muitas vezes haverão obstáculos e pessoas dispostas a nos parar. Muitas vezes essas pessoas serão de dentro da nossa própria casa, do nosso trabalho, da escola, da faculdade, do condomínio, do nosso convívio. O inimigo usa pessoas o tempo todo para tentar desanimar os crentes e fazê-los desistir. Inclusive, meus irmãos, nós podemos orar pedindo a Deus: Senhor, não permita, Pai, com que o inimigo use pessoas para me afrontar, para me atacar. Paralisa toda e qualquer obra do maligno, Pai, pelo teu poder, em nome de Jesus. Nós podemos orar dia e noite pedindo para que Deus não permita com que o inimigo tenha autoridade para usar pessoas para nos afrontar. É claro que existem coisas que Deus vai permitir. Deus, ele nos prova. No mundo teremos aflições, mas é algo que nós podemos pedir em oração, que pode muito nos ajudar.
Ao perdoar os pecados do paralítico, mais uma vez Jesus mostra que seu ministério não se limita apenas à cura física, mas especialmente, principalmente à cura espiritual. A nossa maior necessidade é de perdão e novo nascimento pelo Espírito Santo. Somente Jesus é capaz de nos oferecer essa cura completa e transformadora, livrando-nos da condenação, livrando-nos da morte eterna. Portanto, este relato nos desafia a buscar a presença e o poder de Deus mediante a intercessão do Senhor Jesus em todas as áreas de nossas vidas, inclusive de maneiras que nunca imaginamos serem possíveis. A gente tem que crescer cada vez mais em intimidade com Deus. Eu costumo dizer que nós podemos orar para coisas simples da nossa rotina. Às vezes você quer fazer uma feira, comprar produtos na feira, você pode orar para que você faça uma boa compra, uma compra que apresente um bom custo-benefício. Você pode orar para todas as causas. Deus está conosco em todos os momentos. Agora a gente vai passar para a quarta parte do capítulo, fazendo a leitura dos versículos 27 a 32 de Lucas 5. A quarta parte, o chamado de Levi. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. É muito impressionante, né, o chamado de Mateus. Ele estava sentado na coletoria. Levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores?" Entre aspas. Pecadores, ele aparece entre aspas em muitas traduções, porque na verdade todos são pecadores. Mas os fariseus, os mestres, os escribas consideravam que eles não eram. Que apenas aqueles publicanos, aquelas pessoas menos consideradas pela sociedade, que seriam os pecadores. Jesus lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Então Levi, como nós vimos aqui, estava sentado em seu posto de cobrança quando Jesus passou por ali e o chamou. Certamente ele já tinha ouvido falar do mestre, ele já estava tocado com a pregação, com aquela palavra. A resposta de Levi ao chamado de Jesus é imediata e radical. Ele já estava se sentindo mal, meus irmãos, com a sua condição. Ele se levanta, deixa tudo para trás e segue Jesus. Em seguida, ele prepara um grande banquete, convidando o Messias, convidando os discípulos também, juntamente com outros coletores e pecadores, entre aspas, para celebrar a sua decisão de seguir a Jesus. Ele é criticado, o mestre é criticado pelos escribas e fariseus, questionando, eles questionaram os discípulos por que Jesus se associava com pessoas de má reputação. No entanto, Jesus responde a essa crítica dizendo: "Não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento." O chamado de Levi nos lembra que o convite do mestre para segui-lo não é reservado apenas para aqueles que se consideram piedosos, justos a seus próprios olhos ou religiosos. Ele é estendido a todas as pessoas, independentemente do seu passado, status social ou reputação. Na verdade, meus irmãos, quem se acha bom, suficiente em si mesmo e justo, acabará não percebendo a extrema e urgente necessidade de um Salvador.
Então cai naquele caso daquele fariseu, né? Aquele fariseu da oração lá de Lucas 18, ele se achava bom. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, eu não sou ladrão, corrupto, adúltero, eu não sou como esse publicano que está aqui no templo, eu jejuo, dou o dízimo. Ou seja, esse tipo de pessoa, que tem muito na nossa sociedade, você vê católicos que se acham super caridosos, bons, você vê espíritas também, que estão envolvidos em trabalhos aí de caridade, mas essas pessoas, qual que é o problema? O problema é que elas acham que elas podem se salvar, se justificar pelos seus atos de justiça, por suas próprias obras. Ou seja, elas se consideram sãs. E quem é sã, quem é são não precisa de um salvador. A pessoa que não tem nenhuma enfermidade não precisa de médico. Se a pessoa é autossuficiente, se ela não tem do que se arrepender, como que Jesus poderá restaurá-la? Somente aquele que reconhece o seu pecado, a sua doença, a sua impureza, que pode receber a cura, a restauração, a libertação. Então é um erro quando a pessoa se acha boa, se acha suficiente, justa diante dos seus próprios olhos. Eu já vi uma espírita falar: se Deus é justo, ele vai me colocar num lugar muito bom. Ele vai me exaltar. A pessoa tá longe da verdadeira fé. Aquele que é verdadeiramente convertido sabe o quão falho quão fracos e frágeis e imperfeitos nós somos. Portanto, Jesus chama os pecadores ao arrependimento e à comunhão com Ele e com o Pai Celestial, mostrando que onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. A resposta de Levi ao chamado de Jesus é imediata e radical. Ele deixa para trás sua profissão, seu modo de vida e até mesmo seu nome anterior para seguir o Salvador. Isso nos desafia a considerar a profundidade de nosso compromisso com Cristo e se estamos dispostos a deixar tudo aquilo que possa constituir um empecilho para segui-lo sem reservas. Será que nós temos reservas para seguir Jesus? Será que nós ficamos presos a empecilhos, a bagagens, a pessoas? Ou será que nós estamos seguindo de forma resoluta? São questões que nós devemos fazer. Temos que fazer um autoexame e corrigir a rota. Ao comer com pecadores e publicanos, Jesus demonstra sua missão de buscar e salvar os perdidos, aqueles que reconhecem a miserabilidade de suas condições, aqueles que estão mais ou menos como Paulo em Romanos capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, este eu acabo fazendo. Nós estamos numa condição de miserabilidade. A gente está todo dia lutando contra as más inclinações da carne, contra a preguiça, contra tudo que nos impede de praticar as disciplinas espirituais, mas nós temos que vencer, lutar contra isso e vencer. Quem não se enxerga, então, Jesus não veio para os que se consideram sãos, pois esses entendem que não estão, né? Pois estes não entendem que estão enfermos na alma, não entendem que estão mortos espiritualmente. Quem não se enxerga como enfermo também não busca o médico, entre aspas. Isso nos lembra que o coração de Deus está voltado para aqueles que estão perdidos e necessitados de salvação, aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, que são insuficientes em si mesmos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Portanto, o chamado de Levi para seguir a Jesus nos desafia a examinar os nossos corações e considerar nossa resposta ao chamado do Mestre para segui-lo e renunciar muitas coisas.
soltar, deixar para trás muitas coisas. Não dá para segui-lo carregando uma âncora. Que possamos seguir o exemplo de Levi, deixando tudo para trás, com fé, determinação, comprometidos em compartilhar da sua mensagem transformadora com o mundo ao nosso redor, obedecendo tudo aquilo que Jesus nos ordenou. E agora nós vamos para a parte final. Obrigado aí pela presença e a participação de todos, quase 120 pessoas conosco, mas vamos para a parte final, quinta parte. Jesus é interrogado a respeito do jejum e conta uma parábola. Versículos 33 a 39 de Lucas 5. E eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, naqueles dias jejuarão. E nós vivemos nesses dias, meus irmãos. Nós estamos aguardando a volta do noivo. Nós temos a necessidade de jejuar de tempos em tempos, para nos aproximarmos mais de Deus. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que, o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas, se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Neste trecho do Evangelho de Lucas, os fariseus e os escribas questionam Jesus sobre a prática do jejum. Eles observam que os discípulos de João Batista e também os discípulos dos fariseus jejuavam, enquanto os discípulos de Jesus comiam e bebiam livremente. Eles parecem estar questionando a seriedade espiritual dos seguidores de Jesus, baseados em sua prática de não jejuar regularmente. Mas Jesus responde ao questionamento dos fariseus sobre o motivo, explicando que naquele momento eles estavam com o noivo, mas que jejuariam sim quando o noivo lhes fosse tirado. Então era um breve momento em que o próprio Senhor estaria com eles. E quando Jesus voltar, nós estaremos com ele e também não haverá mais necessidade de jejum. Nós estaremos inclusive num corpo glorificado e nós participaremos da boda do Cordeiro, das bodas do Cordeiro. E em seguida Jesus conta a parábola do vinho novo em odres velhos, que explicamos no começo da pregação. Ele inaugurou uma nova aliança entre Deus e seu povo por meio do seu sangue derramado na cruz, uma aliança baseada na graça e na fé, superior à antiga, fazendo cessar os sacrifícios, oblações e leis cerimoniais. Jesus trouxe uma mensagem que não pode ser contida, que não pode ser totalmente recepcionada pelas estruturas religiosas do passado. Se a gente fizer uma comparação com a questão jurídica, por exemplo, quando entra uma nova Constituição Federal, existem leis infraconstitucionais que não são recepcionadas pela nova Constituição. Então, o que vale é a Constituição, que é a lei maior, que é a Carta Magna. Se você tem leis ordinárias,
leis complementares, normas, regulamentos que não se ajustam à nova Constituição, aquelas leis que não se ajustam, elas não são recebidas. Existe um princípio da receptividade das leis. A nova aliança é mais ou menos dessa forma. A mensagem do verdadeiro evangelho, ela não pode ser totalmente recepcionada pelas estruturas religiosas do passado. A gente vê no Novo Testamento Paulo combatendo aquelas seitas judaizantes que insistiam para que aquelas pessoas fossem circuncidadas, que insistiam para manter as festas, aquelas leis cerimoniais e os rituais do extinto sacerdócio levítico. Então Jesus ele conta essa parábola para mostrar isso, né? Que a aliança que estava sendo inaugurado era superior. Inclusive tem uma passagem em Hebreus capítulo 7 que fala muito claramente isso. É bem interessante, eu vou ler para vocês. Olha que interessante. Agora o sacerdócio não é mais o sacerdócio levítico. É o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. Versículo 11 de Hebreus 7. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, pois em sua vigência o povo recebeu a lei, por que haveria ainda necessidade de se levantar outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão? Jesus ele não é da linhagem de Arão. Arão era um levita, filho de Levi. Jesus ele é da tribo de Judá. Ele não é da tribo de Levi como Arão. Ele é da tribo de Judá, segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem de Arão. O versículo 12, é muito forte esse versículo. Pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Toda a lei moral de Deus, todos os mandamentos, nós devemos seguir. Mas as cerimoniais, os rituais, os sacrifícios e as oblações, eles cessaram. Tanto que nós vemos no final de Daniel. No final de Daniel, capítulo 9. Então, eu vou pegar aqui Daniel 9. Quando nós vamos para o final, no meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Em algumas traduções, dará fim aos sacrifícios e oblações. E isso de fato aconteceu, pois quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. E depois tem uma passagem que fala que aquela lei ela já está envelhecida, né? A antiga aliança ela se torna envelhecida, em desuso. Ela não é totalmente recepcionada pela nova aliança que é superior. Então Jesus conta essa parábola para explicar isso, que estava sendo inaugurada uma nova e superior aliança, que é inaugurada pelo seu sangue, uma aliança baseada na fé, na graça, e é claro que na obediência também. Nós continuamos debaixo de toda a lei moral de Deus. Nós não somos salvos pelo cumprimento da lei, mas aquele que é salvo, ele confirma a lei, como nós vemos em Romanos, capítulo 3. Romanos 3, Paulo ele faz esse questionamento no final. Olha que interessante. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Pelo contrário, confirmamos a lei. Então aquela pessoa que está debaixo da graça, que ela crê em Cristo, conforme está dito na Escritura no plano da salvação, é uma pessoa que vai se esforçar para confirmar a lei, para mostrar que a lei está escrita em sua mente, em seus corações, como foi profetizado para Jeremias, que a lei estaria escrita em nossas mentes, em nossos corações. Jeremias 31, versículo 31, porei a minha lei no íntimo deles,
Agora o Espírito Santo habita em nós. Porei a minha lei no íntimo deles, e as escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, o verdadeiro convertido tem a lei em seu íntimo, tem o prazer na lei de Deus. Nós vemos, primeira epístola de João, mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Aquele que crê, segue, né? Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Então agora nós estamos na aliança, na nova aliança, que é superior, mas nós nos esforçamos para andar segundo a palavra, segundo toda a lei moral. Embora as leis cerimoniais já tenham atingido a devida finalidade, já tenham se cumprido, digamos assim, não são mais necessárias, mas as leis morais nós continuamos nos esforçando para obedecer. Então Jesus ele chama os seus seguidores para uma relação pessoal e íntima com Deus, baseada na fé, no amor, no andar em santidade e na obediência à palavra do Pai Celestial, mesmo porque o Novo Testamento diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Ele está nos convidando a deixar para trás a religiosidade vazia e abraçar a verdadeira liberdade e vida abundante que veio oferecer. Para finalizar, façamos uma breve oração. Amado e bendito Deus, ajuda-nos a confiar na Tua palavra e a obedecer-lhe em todas as coisas, mesmo quando não compreendemos totalmente. Que possamos, Senhor, sempre nos lembrar que o Senhor está no controle de tudo e que podemos confiar em Ti em todas as situações. Dá-nos, Senhor, um coração totalmente disposto a lhe obedecer. Dá-nos a mente de Cristo e nos discipline sempre que necessário for, para que nunca nos afastemos dos Teus caminhos, o que lhe pedimos com fé, em nome de Jesus. Amém. Até aqui, meus irmãos, não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao Teu nome, por Teu amor e por Tua fidelidade, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, eternamente a Deus e a Jesus. Amém. Meus irmãos, eu vou pedir para que cada um de vocês deixe um comentário fixo. Já vai terminar a live, então que cada um deixe um comentário fixo. Se alguém esqueceu do like, pode deixar agora também. E se alguém é novo no canal, se inscreva e dê uma olhada nas nossas playlists. Quem é novo, assista a playlist Luz na Escuridão, Revelando o Apocalipse. Faça o discipulado que está aqui no site da Igreja de Deus, www.igrejadedeus.com.br. Façam este estudo da sã doutrina, o discipulado. Fiquem todos na paz. Essas coisas farão sentido para alguns e não farão. Você quer ser curado. Estamos fazendo, vai durar gerações. Não estou me sentindo muito Quem é de alguma Você? Estou aqui para pregar as boas novas do reino de Deus. Eu abri um caminho para as pessoas acessarem esse reino. Neste mundo, ossos ainda vão se partir. Corações ainda vão se partir. Mas no final, a luz vai vencer as trevas.